Ela busca unir a arquitetura e a neurociência com o objetivo de criar ambientes que impactam positivamente nosso comportamento e bem-estar. Nós estamos falando da neuroarquitetura. E para falar sobre esse assunto, nós estamos hoje com as arquitetas da Molde Arquitetura, Raíssa e a Tati. Muito bem-vindas. Obrigada, Camila. Eu tava muito animada. Tava muito animada para vir. Eu também estou muito animada com esse tema tão relevante e importante. E para já esclarecer para você, o que é, Raíssa, neuroarquitetura? Neuroarquitetura, como você falou, é essa junção, né? A gente fala que é a junção de duas ciências, que é a arquitetura e a neurociência. E aí, como é que a gente trabalha? A gente utiliza a base da neurociência para poder entender como que os ambientes podem impactar no nosso cérebro, no nosso comportamento e nossas emoções. Eu sempre falo que qualquer espaço tem algum tipo de influência, ele tem algum tipo de estímulo. Você, Tati, muito provavelmente já passamos por lugares em que a gente teve algum tipo de estímulo, seja positivo ou negativo. Então, o fato de você entrar numa loja e querer comprar mais, porque você está com algum tipo de estímulo ali, você está estressado em um espaço, perturbado ou muito feliz, enfim. A gente tem diversos estímulos que podem acontecer dentro de um espaço e isso acontece, né? Esse comportamento, ele acontece por conta do que o nosso cérebro recebe daquele espaço. Então, olha como que a arquitetura exige muita responsabilidade. Ela é uma ferramenta muito poderosa. Então, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha, porque se a gente fizer da forma errada, a gente prejudica o cliente no final das contas. Sim. Então, isso é neuroarquitetura. É essa junção de você conseguir, com toda essa ferramenta que a neurociência proporciona, trabalhar uma arquitetura saudável, realmente. E entregar o melhor para o cliente. E quando a gente entende como esse espaço vai funcionar ali, como é que tudo ali vai se comportar, o projeto, e como as pessoas que vão utilizar esse espaço também, a gente consegue entender os efeitos que isso vai levar para a vida da pessoa, para a saúde, para o bem-estar, para aquele conforto realmente, como a Raíssa disse, quando você entra num ambiente bem pensado, bem projetado, com esse embasamento científico, você tem esses estímulos inconscientemente. Certo. E isso acaba sendo realmente saúde, né? Bem-estar. Exatamente. Tanto consciente quanto inconsciente, né? A gente fala até disso com o cliente, que às vezes ele nem sente que tá tendo essas reações no espaço, isso que eu ia falar, né? muita coisa acontece de maneira intuitiva. Sim. Né? E às vezes você não tem explicação. Você fala, tipo, tô sentindo um negócio aqui. Nossa, que lugar gostoso, eu não sei porquê. Você não sabe explicar. E muita tem ambiente disso que dá sono, né? Exatamente. Às vezes pra dar, às vezes não é pra dar. Exatamente. Por isso que, igual o ambiente de trabalho, olha o cuidado que você tem que ter pra você não fazer a pessoa dormir ali, né? Tipo, ela vai impactar na produção. Exatamente. Na produtividade, produção, eu acho que é o que mais os clientes hoje pedem. Não, preciso produzir mais, preciso de um ambiente que me estimule mais. Aí a gente começa a entender. Então já vamos direto ao ponto prático, um conteúdo bem entregue para você. Exemplos de aplicação da neuroarquitetura em ambientes residenciais. Quando a gente começa a tratar de projetos assim, nessa parte residencial, a gente está falando em questão de circulação, fluidez. A gente começa a pensar numa planta mais fluida, como se os ambientes se conectassem, sem necessariamente eles precisarem ser ambientes integrados. Obviamente que hoje em dia a gente tem muitos projetos com sala, cozinha, tudo integrado, mas a gente fala assim, realmente de um contexto todo, de uma planta que você entra nela e você sente todo aquele espaço, aquela conexão com o ambiente, ele conversa, né? Você sente essa conexão e essa integração e o quanto isso faz bem, realmente. E às vezes até conta uma história, né? Muitas vezes eu falo assim com o cliente, né? Ele quer ambientes leves, mas ele quer chegar dentro do lavabo e ter um cenário. Sim, um impacto. Né? Ou então ele assim, eu gosto da minha casa bem leve, mas a minha área de lazer eu quero muita vibração. Sim. Você já consegue entende ter uma narrativa ali dentro. O que você quer levar para cada ambiente. Aí a gente já tem também pontos como materiais para se trabalhar nesse tipo de projeto, né? Materiais naturais, como pedra, madeira, planta, né? Hoje em dia, as mães de planta, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas quando você tem esse contato né? diário, né? Com essa prática, todas elas sabem quanto isso diminui o estresse, a ansiedade. Então, isso é muito importante hoje em dia, você ter esse cantinho e conseguir trazer
essa parte das plantas para dentro da sua casa. Que entra até um pouco no design biofílico, Biofílico, né? Exatamente. que é uma vertente da neuroarquitetura, Sim. né? O design biofílico, que para quem não sabe, realmente trabalhar com elementos naturais, não necessariamente plantas, mas é quando você Pedras, traz a né? natureza para dentro de casa. Madeira. E aí entra até nos vãos de janelas. Vão de janela, muito, exatamente. muito Essa parte maiores. da iluminação natural, né? O quanto ela é importante até para melhorar a produtividade nesses ambientes que a gente precisa de uma atenção, realmente uma atenção maior, né? É um home office, é um ambiente de trabalho, E, assim, como nós, né, um especialista, assim, podemos abrir as possibilidades dentro de um projeto. Às vezes é uma janelinha lateral a mais que vai mudar detalhe. a qualidade ali dentro, até em relação a fungos, né, mofo. A gente vive num país úmido e aí tudo isso tem a luminância, tem a temperatura que melhora. E regular o nosso sono, né? Se a gente for falar disso, a gente entra nisso também. Porque a gente fala de sono, bem-estar, a gente fala de tudo isso, e tem vários estudos hoje que mostram o quanto tudo isso que a Tati falou é fundamental, e o quanto, por exemplo, quando a Tati falou até da integração, quando a gente fala de se integrar e receber as pessoas que a gente se sente bem. Hoje tem estudos que mostram o quanto a nossa mente, o nosso bem-estar é muito maior, nossa mente fica muito melhor quando a gente convive com pessoas que a gente ama, que a gente se sente bem. Então, o convívio, né? Tanto que na pandemia a gente teve uma quebra muito grande e um aumento muito grande de pessoas em terapia, porque elas não conseguem mais interagir. A gente teve uma cliente que a semana falou social, né? que o convívio social dela diminuiu muito. Então, mas o que tem isso a ver com arquitetura? Tudo que você pensa numa casa Se envolve... você tem um ambiente que proporciona esses encontros, esse momento, né, que você tenha prazer de receber. Muita gente não convida para um jantar porque não acha que a casa tá legal para isso. Exatamente. Não é receptível, não tem uma estrutura, né, para isso. E hoje até mesmo hoje a gente falou do coração da casa, né? Desses espaços integrados, onde a gente recebe as pessoas, acaba realmente sendo o foco principal para você colocar toda essa prática do ambiente, da conexão. E sempre o objetivo do cliente, né, de projeto. No final ele fala, isso aqui pra mim é o mais importante, né? Resto não importa não, mas isso aqui e aí a gente puxa ele pra, não, o seu quarto importa, o seu sono importa, então, né? Eu acho que põe energias diferentes. Eu sempre converso sobre isso. Por exemplo, é fundamental dentro da neuroarquitetura você ter um quarto bem planejado para um descanso, para uma desconexão, é onde a gente recarrega a bateria, né? E aí são coisas que o cliente às vezes não pensa que a arquitetura vai impactar nisso. Né? Então, aí cabe a nós, profissionais, trazer essa pauta e explicar. Né? Às vezes o cliente está preocupado com a área do guerreiro, lá, a churrasqueira, né? Que ele quer receber, quer festar, quer comemorar, mas também é importante para a saúde dele, o comportamento, ele ter um bom... Eu tenho uma paixãozinha pelo banheiro. Eu acho que a gente, assim, na modernidade foi resumindo a um sanitário, sabe? E, assim, o banheiro é o nosso bom dia, assim. Eu tenho o maior prazer de criar um banheiro, assim, com uma iluminação natural, que, assim, a pessoa tem uma casa nossa, a Casa Alvorada, que a gente colocou uma iluminação natural, né, zenital, no teto do box. Então, a pessoa toma um banho de sol já ao amanhecer. Eu acho super... Que delícia. E olha como o despertar de uma pessoa que tem contato com iluminação natural. Tanto que, né, hoje os especialistas, né, principalmente nessa área de sono, condenam muito o fato da gente já acordar pegando o celular. A gente acorda, ter o primeiro contato com o celular antes de fato ir para uma janela. E aí isso tudo tem a ver com a arquitetura. Não tem como dizer que não tem. E aí isso é a neuroarquitetura, né? Então, tipo assim, é porque hoje nichou nesse nome para... realmente porque é embasado e focado nisso. Na neurociência. Mas, exatamente, na neurociência. E tudo isso que a gente está falando impacta, sim, no comportamento. Sim, com certeza. o tempo e, assim, todo. é bom a atenção, assim, o que a gente, quanto profissional, pode colaborar e o que assim, as pessoas, você, dentro da tua casa, não faz ideia que está atrapalhando a tua rotina, né? Ou favorecendo. Então, quando a gente tem essa equipe de especialistas, né, os arquitetos, em geral, nós trabalhamos muito a neuroarquitetura. Sim, o né? tempo todo, O tempo né? todo. O que a gente pode promover, colaborar, melhorar
o teu comportamento, bem-estar, qualidade de vida, né? E a gente tem essas aplicações também nos ambientes comerciais, né? Os ambientes comerciais, a gente sempre tem muitas questões para considerar. Seja o objetivo, o público-alvo, qual é o segmento do negócio. Mas, assim, quando a gente fala, por exemplo, de escritório, a gente está num escritório em que, no geral, a gente tem poucas janelas, poucas entradas de luz natural. Por exemplo, a entrada de um escritório ou uma recepção, enfim, geralmente ela é mais distante. E aí, o que é indicado, o que é legal trabalhar? Todo um elemento natural. Então, a gente fala até de fontes de água, painéis verdes, né, que são os jardins verticais, madeira, pedra, enfim. Porque no ambiente de trabalho, o contato da natureza é diferente da casa. Sim. Ele, além dele... ele vai regular essa concentração que você perdeu durante o dia, ainda mais quando a gente fala de ambientes que as pessoas ficam 8, 10, 12 horas sentadas, fechadas, às vezes, muitas vezes sem contato com a luz natural, ou sem contato com qualquer coisa da natureza. Reduz o estresse e ajuda muito no bem-estar do trabalho, literal. Tipo, estou feliz neste trabalho. Então, assim, olha como é poderoso você trabalhar com isso dentro de um espaço, assim, escritório, vamos dizer assim. Corporativo, exatamente. Fábrica. Ambientes realmente mais enclausurados, vamos dizer assim. Aí, quando a gente começa a falar já de lojas, né, o comércio, essa parte mais assim... Esse eu adoro, gente. Eu vou te falar que eu também suspeita para falar. O que me mata só é o prazo. Nossa! Que geralmente não, eu tenho 20 dias. Você fala, que isso, gente? Vai começar a correr o aluguel, o cliente chega, por favor. Eu tenho um mês de calção. Não, você fala, tem que começar a atender, tem que girar. E aí, tipo assim, quando a gente fala disso... a gente já entra em, sei lá, pontos de foco de luz para um item específico que eu quero te induzir a ir lá comprar. E eu sempre gosto de falar de 2 exemplos que são cores, né? Falar sobre as cores, mas 2 exemplos que eu gosto de dar o primeiro, toda vez que você vê uma etiqueta de oferta, que você geralmente vê a etiqueta que cor? Amarela. Porque amarela é a cor do otimismo, da felicidade. Então, no mercado, o seu olho automaticamente ele é levado para lá. Então, é uma oferta. Olha, você vai perder essa oportunidade. Tipo, olha que maravilhoso esse preço. Isso muito em mercado. E muito em lojas, a gente vê o queima de estoque, promoção, últimas unidades, no vermelho. Porque ele é mais estimulante e ele dá aquele gatilho da urgência. Então, assim, numa etiqueta, que é o que eles chamam de neuromarketing, a gente já usa as cores. Olha como o impacto dentro de um espaço pode ser muito maior. Então, assim, para mim, hoje no comercial, top 1 são as cores, lógico, 2 é a iluminação, mas assim, eu usaria... E aí, quando eu falo de cores, eu não falo só de tinta, tá? Eu falo de materialidade, falo assim, de acabamentos, vamos dizer assim. Elas são... Eu acho que ali é o ponto principal pra gente trabalhar isso. A cor da história que você me contou uma vez do iFood, aí também do fast food. Exatamente. E do à la carte. Exatamente. Eu quero que o cara entre, compre e vá embora. Então, eu tenho uma iluminação branca, eu tenho uma iluminação gritante, porque eu quero que ele se sinta desconfortável. Eu quero que ele vá embora, eu quero que ele compre e vá embora. Precisa de giro. Exatamente. Agora, você vai, por exemplo, no Jardim Secreto. Ai, que a gente ama, Fabiano. Que a gente falou pra caramba disso. Você tem uma iluminação mais aconchegante. Você tem um ambiente que te convida. Pô, vou ficar aqui, vou chegar 7 horas da noite, eu vou embora a hora que fechar. Eu quero ficar aqui consumindo. É outro público. Então, por isso que olhar esse ponto é importante. E aí, claro que quando a gente fala de tudo isso que a gente falou, desde residencial a comercial, a gente não pode isolar os fatos. Porque a gente precisa levar em consideração muita coisa. Primeiro, o cliente. A gente fala muito de madeira e conforto. Mas e quando o cliente não gosta de madeira? Então, assim, eu não posso levar isso como uma regra para minha vida. A gente busca outras alternativas. Exato. Então, eu tenho que entender isso do cliente. Então, se eu agarrar a madeira é conforto, e o cliente fala que não gosta de madeira, você fala, e agora? Você não tem mais nada para levar o conforto. Pra acrescentar. Vai ficar sem conforto. Você vai querer madeira assim, acabou. Vai ficar desconfortável. Então, assim, você não tem que enfiar. A gente, como profissional, a gente não enfia a goela abaixo no cliente. Nada disso. E a gente tem também o cultural, que é quando a gente fala, por exemplo, se eu falar pra Tati, pinta seu quarto de vermelho, e eu falar pra um japonês, pinta seu quarto de vermelho, eu tenho culturas diferentes. E assim, claro que eu dei um exemplo... Relação com o vermelho diferente. Exatamente. Eu tenho, claro que eu dei um exemplo extremo, mas assim, no Nordeste eu já tenho né, essa perspectiva. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que ter só consciência de que eu tenho um contexto para ser levado em consideração, eu tenho muitas coisas. A gente fala, eu sempre dou o exemplo da madeira, mas assim, madeira é conforto, mas e se eu botar piso, parede, teto, cama? Aí foi um efeito completamente
contrário do conforto. Vai dar outra coisa. Não, é legal isso, por isso você precisa de especialista, saber utilizar os materiais e as combinações. Sim. Eu estou lendo a Psicologia das Cores, Sim. que eu te falei. E assim, o azul com o marrom, ele dá um efeito, né? O azul com o vermelho, ele cria outro efeito. Então, é muito importante você ter profissionais que entendam para administrar, né, isso dentro do ambiente e conseguir esse resultado final. Sim. E acho assim, uma pauta super importante dentro da neuroarquitetura, que hoje está cada vez mais comum, diagnósticos de TDAH. Sim, realmente. Hoje em dia a gente tem até elementos, né, que a gente consegue ajudar a conviver melhor com essa parte do TDAH. Por exemplo, quando a gente fala de um ambiente mais produtivo, a gente tem que ter uma iluminação mais específica para essa área, né? Porque as pessoas com TDAH, elas têm dificuldade de concentração, né? Então, quando a gente pensa no home office, a gente precisa fazer com que essa pessoa entenda que ali é o ambiente de trabalho. Ali é onde ele vai se concentrar, ali onde ele vai fazer todas as atividades dele, mesmo que por um curto espaço de tempo, né? Se ele vai conseguir depois ir para um outro espaço e se relaxar e voltar à concentração quando ele voltar para aquele ambiente. Então, a gente pensa nesses artifícios, né, de cores, iluminação, que buscam essa concentração. Exatamente. É tipo assim, essa luz focada na mesa, ela evita que ele perca o foco de uma sombra, de alguma distração, né? E aí, por isso que o ambiente de trabalho, se não for focado, facilmente ele se perde. E o fato a gente faz muito isso, né, Tati, home office, até quando não é TDAH. O fato dele ter materialidades diferentes num ambiente, ter um projeto diferente no home office, faz ele soltar aquele espaço da casa. Então, ele entende que aquele espaço é meu espaço de trabalho. Eu não posso confundir com a minha casa. Sim, a gente não usaria a mesma paleta. Exatamente, seriam ambientes da área de lazer. Seriam ambientes diferentes mesmo, para ele conseguir diferenciar a partir do momento que ele entra ali naquele espaço. E falando até mesmo de organização de ambiente, né? Porque as pessoas com TDAH, elas têm esse problema com coisas organizadas e desorganizadas. Porque é o que faz elas perderem o foco, faz né? Elas perderem o foco. Muita bagunça. Então, quando a gente começa a falar de armários com porta, muita gaveta, assim, para guardar todos os equipamentos, né? Tudo fica no seu devido lugar, sem muito móvel solto, sabe? Muita coisinha, ambientes com móveis mais únicos, que pegam toda uma extensão. Uniforme, sem muita decoração, sem muita coisinha, assim, pra ficar parecendo desorganizado. Então, o máximo... Porque aquilo ele já vai confundir a atenção, já vai tirar o foco. Exatamente. E, tipo assim, o TDAH, ele tem uma mania de organização, porque ele sabe que a cabeça dele fica desorganizado se o lugar está desorganizado. Então, ele saber que cada coisa tem o seu lugar, ele já tem uma paz, ele já consegue sentar, no caso, para trabalhar. Quando a gente fala de casa, né, a gente continua na iluminação, porque algumas pessoas do TDAH têm sensibilidade, então, a luz indireta, o dimerizador, né, que aí quando ele consegue regular... aumentar e diminuir o dia. E aí, exatamente para o efeito daquele momento, né, você consegue trabalhar a iluminação dessa forma. Então, realmente, você ter esse ambiente onde tudo tem o seu lugar, onde tudo tem o seu cantinho, isso dá uma leveza, traz essa melhora, paz, né? Essa paz de espírito. Não, assim, é incrível, a neuroarquitetura é apaixonante. Eu queria falar agora sobre o quanto ela agrega ao nosso serviço, né, para a gente poder finalizar. Acho que a gente já falou bastante durante, né, o bate-papo, o quanto ela é relevante, importante, e coloca, né, o arquiteto ali numa posição fundamental. Mais uma vez, a gente fala de comportamento, bem-estar. As pessoas, às vezes, não entendem a profundidade. Não é só sobre uma cor. É sobre não tem tanta coisa, né? De fatores, né? Quanto que isso agrega no nosso serviço? Camila, eu falo muito isso pra Tati, porque eu me apaixonei na faculdade por isso e não sabia que tinha um nome. E aí, hoje, eu acho que a neuroarquitetura ela é o presente. As pessoas precisam saber. Ninguém precisa ser especialista, mas elas precisam entender e conhecer. Eu acho que, além de tudo que a gente falou, claro, você conseguir projetar de uma forma em que você aplique técnicas com embasamento científico. A gente tem artigo, a gente tem testes, a gente tem coisas comprovadas. A gente tem hoje tanta tecnologia que consegue ler o nosso cérebro tendo uma reação no espaço com material, enfim, que dá todo esse material que a gente tem para trabalhar. E você conseguir entregar para o cliente, né, dentro desse projeto,
bem-estar, saúde, é muita responsabilidade. Você imagina um casal de idosos, você fazer o projeto errado. Sim. Olha o impacto. E hoje tem 1 milhão de pesquisas, e eu já li alguns artigos falando sobre isso, que muda a plasticidade do cérebro. Então, a gente está falando de efeitos físicos. Eu não falo mais do, eu tô triste, tô feliz, tô sem sono, tô com sono. Eu não tô falando isso. Eu tô falando de mudar a plasticidade. Eu tô falando de pessoas que estimulam, sei lá, um AVC, se ela já é propensa a isso. E lógico que isso a longo prazo, tá? Mas eu tô dizendo que, olha só. É um fato. Então, eu acho que o maior valor, além de tudo que a gente falou, agregado, é você entregar isso para o cliente. É no final, o cliente, que é o nosso objetivo final, como profissional, é ele receber o melhor ambiente com o melhor impacto. E às vezes ele não tem noção disso quando ele entra. Nossa, que ambiente lindo, maravilhoso. Mas e daqui a 1 mês, daqui a 2 meses? Ele tá lindo, maravilhoso, mas tem um porém ali. Funcional, né? E como é que você tá, né? Eu amo a minha casa, eu sei o quanto ela impacta no meu recarregar, né, para o dia seguinte. Então eu vejo muito isso. E a casa é ninho, né, gente? Eu sempre falo, é o nosso segundo útero. E ali que você tem tudo, né? Assim, então eu acho que o maior valor agregado é isso, é você entregar isso para o cliente. Como não, né? E claro que a neuroarquitetura, ela exige da gente projetos cada vez mais personalizados. Sim. Então, eu acho que somos seres diferentes. essa personalização acho que entra sempre nisso cai também. aqui na pauta e a gente precisa de Exatamente. projetos exclusivos, sob medida, de acordo com as suas necessidades, seu comportamento, seu objetivo. Cada indivíduo é único, né? É único. E nada melhor do que ter especialistas para isso. Sim. Eu sou apaixonada pela nossa profissão. Eu acho que ela é muito mais do que só um espaço, né? E a gente está aqui precisa... para comunicar isso. Eu ia falar isso, as pessoas precisam saber, né, o valor que tem um arquitetura, projeto, né? Não é, eu não me decidi a cor que eu vou colocar. Só isso. Não é. Esse é o seu problema? Não se baseia só nisso, decidir cores, Exatamente. decidir o tipo de móvel. Tem todo um enredo por trás, né? Sim. Muito Toda uma estudo. história. Até que é uma das faculdades assim, que mais demanda tempo. São 5 anos de muito estudo e depois especialidade. E você não para nunca. Você não para, porque Sou novidade. apaixonada. E a gente vê o nosso cliente assim, com o resultado, feliz, né? Se sentindo melhor nos seus ambientes, ou vendendo mais porque investiu. Eu tenho muito esse feedback. Investi muito no meu espaço comercial, aí a pessoa na obra está preocupada, foi mais do que eu imaginava e tal. E depois ela, poxa, realmente fez Era o que precisava, valeu a né? pena. Tá bombando. Falei, tá vendo? Tá Eu fico colhendo só os frutos, né? Fica tranquilo, o dinheiro vai chegar, o retorno E vai retorno vir. vem. Quando é bem feito, quando tem o objetivo esclarecido ali, eu acho que vem, não tem E a isso. gente gosta, a gente também é consumidor. A gente gosta de chegar num consultório, ter conforto. Você gosta de chegar no ambiente assim, ver que foi tudo planejado, pensado para te receber. Tem gente que nem volta, né? Se o ambiente não tiver agradável. Você associa o profissionalismo ou a entrega daquele produto àquele ambiente, né? E olha, para a gente encerrar, a gente tem uma pergunta assim básica para os nossos bate-papos. O que vocês pediriam para o santo da obra? Nossa. Eu vou deixar a Um Tati pedido, responder para mim assim, por olha, ela. a partir de hoje, o santo da obra vai te dar. Jura mesmo que ele vai dar? Ele vai me entregar Tô hoje? precisando, gente. Meu Deus. Vamos mandar para o universo. Isso aí. Quem sabe? Então, né, a gente sabe, lida com obra todo dia, a gente sabe o quanto dá problema, né? Dá muito problema, muito pepino para resolver. E eu acho que se eu pudesse pedir alguma coisa, seria comprometimento e boa vontade. Porque eu acho que, independente, a obra dá problema, gente, não tem como. Falar que, nossa, nunca tive problema com a obra, tá mentindo. A gente acorda pra obra, hoje eu vou resolver mentindo. o problema. Peraí. Exatamente. Hoje é qual o problema que eu vou resolver? Então, se a gente tem profissionais com a gente na obra que tem boa vontade para resolver, comprometidos, né? comprometido, acho que não tem preço. Não tem preço, não tem problema que vocês não vão conseguir resolver juntos. A gente fala pro cliente, só não tem solução para morte, o restante a gente dá um jeito para poder resolver, mas tem que ter mão de obra que Exatamente, tem, porque né, não boa adianta. vontade. Às vezes o problema é simples. Se a pessoa não quer resolver com você, não adianta. Não vai resolver. Agora pode ser um pepino enorme, que se a Se tiver pessoa uma estiver equipe ali preparada, capacitada, com boa comprometida, vontade, ela vai ser segurar na sua resolvido. mão E vamos junto. Vamos junto. Isso, gente, eu adorei bater esse papo com vocês. São sempre bem-vindas aqui no Obrigada. nosso espaço. Eu amei. E até breve, né? Se Deus quiser. Quero voltar, obrigada. Tem muita coisa para falar ainda. Quero voltar. Vamos continuar aí nessa neuroarquitetura e tudo mais. É isso, gente. Até breve. Obrigada.